meus caros, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do nosso curso História do Mundo e da Bíblia para as Crianças. É uma satisfação enorme ter concluído esse curso com vocês. Nós passamos aí por longos meses, anos, né, aqui de conteúdo para vocês. Foram centenas de aulas disponibilizadas para vocês desde a criação até esse momento, que é a respeito da viagem de São Paulo, né? Até a história aí de Atos. Então nós estamos contando toda a história do mundo antigo, contando todo o processo histórico que vai ligando a história do mundo com a história da Bíblia. E nós concluímos esse curso com uma chave de ouro, que é a evangelização e a conversão dos povos pela missão de São Paulo, né? Algo que é grandioso e que vai causar um impacto muito grande e que vai deixar aí todo o caminho para que o evangelho ele se espalhe por todo o mundo. Então, nessa aula nós vamos falar sobre a história de São Paulo, vamos falar sobre as viagens de São Paulo, sobre um pouco das suas cartas, a sua missão, e vamos concluir assim o nosso curso. Vamos lá, então, para o nosso quadro. Então, São Paulo e as suas viagens. São Paulo, então, era chamado Saulo, né? Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade que fica hoje onde é a Síria. Era uma cidade bastante culturalmente intelectualizada, tinha bastante presença de faculdades, foi uma cidade por onde passou Alexandre o Grande, por onde passou a Cleópatra. Então é uma cidade que tinha uma tradição histórica helênica bem grande. São Paulo veio da família de Benjamim, a tribo de, provavelmente os descendentes de São Paulo, que eram da tribo de Benjamim, saíram da região da Judéia por conta da primeira diáspora e se estabilizaram ali na região da Síria, que vai ser dominada pelo Estado assírio e vai ficar lá, né? Saulo, ele era um hebreu, né? Então ele era judeu, hebreu de característica genética, ele era um judeu universalista. E ele era romano. Por que judeu universalista? Porque ele era um judeu fora da Judéia. Lembram lá da nossa primeira aula sobre a missão dos apóstolos, a diferença entre judeus judaizantes e judeus universalistas helenistas. Ele era romano. Como assim romano? Se ele era hebreu, se ele era judeu, como é que ele podia ser romano ao mesmo tempo? Porque naquela época se tinha a possibilidade de comprar o título romano. E provavelmente o pai de Saulo, que era um homem que tinha posses, ele tinha uma tecelagem. São Paulo fazia essa tecelagem também, que era tingir tecidos para vender. Ele conseguiu comprar o título romano, e esse título vai ser muito importante para a história de São Paulo, prestem bastante atenção. Segundo Atos de Paulo, que é um livro apócrifo sobre a história de São Paulo, nós temos ali como que era a fisionomia dele. Olha só que interessante. De estatura média, baixo, rechonchudo, com pernas tortas, a cabeça calva, as sobrancelhas espessas e muito juntas e um nariz quadrado, né? Assim descreve então como seria Paulo. Paulo, ou Saulo, né? Ele era baixinho. Ele não era alto. A gente às vezes acha que São Paulo era grandão, fortão. Não, ele era baixinho, fraquinho, mas com um espírito muito forte, um espírito gigantesco. São Paulo então tinha uma vida de estudos e de trabalho manual. Ele queria ser um rabino. Ele queria estudar para ser um rabino, para ser um mestre da lei. E também tinha os seus trabalhos manuais lá de tecelagem com o seu pai. Ele seguia as filosofias platônicas de Areta e Epimenides, como está propriamente citado na carta de Tito, versículo 12, onde ele fala sobre uma das obras de Epimenides, a Creática. E ele, então, vai buscar ser um rabino, e para buscar ser um rabino ele vai estudar na escola de Gamaliel, onde, inclusive, ele vai conhecer São Barnabé. A escola de Gamaliel, na época, era a escola mais top lá em Jerusalém sobre
de judaísmo, para ser rabino. Então, quem queria ser rabino tinha que estudar lá com Gamaliel, que era o mais inteligente da época, vamos dizer assim, nesse quesito. E quando ele vai para fazer esses estudos, ele vai ali por volta do ano da década de 20, ali 20 depois de Cristo, ali por volta do ano 25, 30, enfim. A questão é que ele fica até mais ou menos o ano 30, e a partir daquele, perdão, ele fica ali mais ou menos até o ano 25, 26, 27, e aí ele volta para Tarso. E quando ele volta para Jerusalém de novo para continuar seus estudos com Gamaliel, Jesus já tinha passado, já tinha morrido, e o judaísmo estava uma loucura em Jerusalém, estava tudo maluco, tudo de pernas pro ar, porque o Messias tinha aparecido. Então ele vê aquilo, ele fica um pouco perdido. Porém, ele quer realizar a sua missão, ele quer levar o evangelho o evangelho, quer continuar a sua missão de ser rabino. E ele ali vai começar a perseguir os cristãos a mando dos próprios fariseus, né, que vão querer provar se Saulo era realmente um homem que estava ligado às tradições judaicas. Então, para ser um verdadeiro fariseu, você precisa perseguir os hereges. E Saulo vai fazer isso, vai começar a perseguir então os cristãos. Por volta do ano 36, então, nós vamos ter um evento que é muito importante para a história do mundo. Saulo, ele está a caminho de Damasco, na Síria, para encontrar cristãos que estavam lá a partir de uma denúncia. E quando ele está nas portas da cidade, ele acaba recebendo uma visualização, né? Ele cai por terra, ninguém sabe se ele cai do cavalo ou não, mas as pinturas botaram ele a cavalo, mas provavelmente ele estava andando a pé. E cavalo naquela época era como ter uma Ferrari hoje, né? Então não era todo mundo que tinha. E ele cai por terra e Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aí é muito interessante, essa história que está descrita em Atos, capítulo 9. Essa história é muito interessante, porque Jesus podia ter dito: Saulo, Saulo, por que persegue meus discípulos? Saulo, por que persegue meus amigos? Por que persegue meus seguidores? Mas Jesus ele não disse isso. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só que interessante. Isso significa que Jesus, ele faz parte do corpo místico da igreja. A igreja faz parte do corpo místico de Cristo, ao contrário. Porque Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo nem conheceu Jesus. Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas quando ele perseguia os seguidores de Jesus, ele perseguia ao mesmo tempo o próprio Cristo. Então aí nós temos aquilo que vai ficar conhecido como a igreja corpo místico de Cristo. Ou seja, a igreja ela perpetua os passos de Cristo. E isso fica muito claro quando nós vemos este momento da história. Porque Saulo, ele está perseguindo a igreja de Cristo. Mas perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Então, por isso que a igreja católica é a igreja do corpo místico de Cristo. Ela faz parte do próprio Cristo, né? E aí Saulo se converte, tem a sua metanoia, e aí acontece uma coisa muito interessante no ano 36, né? O Ananias era um grande líder dos cristãos lá na cidade de Damasco. E ele estava lá, em Damasco, tranquilo, e de repente Jesus aparece para Ananias e diz o seguinte: olha, você vai até a rua tal, número tal da casa, e você vai encontrar lá o Saulo e você vai batizar ele. E Ananias diz: que, Senhor? Como assim? O Saulo? Aquele que tá matando cristão? Tu quer que eu vá lá batizá-lo? Como assim? Eu não posso fazer isso. Aí Deus: não, você vai sim, você vai. E então Saulo pega e é batizado por Ananias. Ananias vai até a casa dele. Saulo está cego, né? Ananias cura ele da cegueira. E
e ele é batizado. E Saulo, assim, ele fica tão doidão, né? Que ele já saiu batizado e ele, meu Deus, Jesus falou comigo, Jesus me encontrou. Sabe aquela coisa quando a gente encontra Jesus pela primeira vez, aquilo impacta tanto que Saulo quer sair em missão. Saulo que já quer na hora converter os judeus, mas ele estava recém perseguindo cristão, mas agora ele quer converter os judeus, ele não quer mais perseguir cristão, então fica uma confusão. Os judeus começam a odiar o Saulo, chamando ele de traidor. Os cristãos não gostam do Saulo porque acham que ele está se infiltrando, que é tudo mentira para ele matar eles. Enfim, resumo da ópera: os judeus botam guardas em todas as saídas de Damasco para matar Saulo. Então Ananias tem um plano de botar Saulo dentro de um cesto, levantá-lo com uma corda, atravessar o cesto do outro lado da muralha, soltar o cesto e Saulo sair embora, porque se ele saísse pelas portas da cidade ele seria morto. E no meio da noite, na calada da noite, Saulo foge então da cidade de Damasco e foge para Tarso. E lá em Tarso ele vai permanecer, né, longos anos até que ele vai ser apresentado aos apóstolos por Barnabé no ano 42. Então, do ano 42 ao ano 44, Paulo e Barnabé vão realizar uma missão na região de Antioquia. E Barnabé então vai escolher Paulo. Barnabé também se converteu e era um dos 72 e conhecia Paulo por conta da escola de Gamaliel e vai levá-lo para pregar o evangelho. E junto dele, Simão o Negro, Lúcio de Cirene. Cirene era uma cidade que ficava ali na Líbia, e Manaém. E durante essa missão aí nós vamos ter o chamado arrebatamento de Saulo. Saulo vai ter assim um êxtase muito grande, provavelmente uma entrada aí na via afetiva, espiritual, e ele vai ser assim o grande líder dessa missão, dessa pregação. E a partir disso, Saulo ele decide realizar uma missão mais longa. Ele não quer ficar somente em Antioquia, ele quer viajar por todo mundo levando o evangelho. Então, no ano 44, ele vai realizar a sua primeira viagem, né? Paulo e Barnabé e João Marcos, né, o São Marcos, vão sair em missão por volta do ano 44. Né? Eles vão de Antioquia para Selúcia, onde vão converter um líder, um prôconsul romano. Né? Depois eles vão para Panfilha, onde Marcos vai se separar e vai para Roma. Depois eles vão para Listras, e em Listras acontece uma coisa muito interessante, porque o povo se converte. Só que eles acham que Paulo e Barnabé eram, por conta dos milagres que eles estavam realizando, de todos os prodígios, que eles eram deuses. Eles acham que Paulo é Marte, o deus Marte, deus da guerra romano, e Barnabé é Júpiter, o deus dos deuses, né? Que seria o Zeus dos romanos, é Júpiter. E eles começam a carregá-los como deuses, e eles acham aquilo uma palhaçada. Não, o que é isso? A gente não é Deus, a gente não é nada disso. E o povo fica irritado com eles e apedrejam eles, né? Enfim, aí, por uma graça divina, eles sobrevivem a todo o apedrejamento, sobrevivem a essa sentença de morte daquele povo. Eles ordenam sacerdotes ali, fundam uma comunidade cristã e continuam a sua missão. Né? Dali eles vão para a Síria, no ano 48, e depois eles vão acabar indo para Jerusalém no ano 50. Olha aqui que interessante, esse é o caminho que Saulo realizou. Né? Ele vai então saindo de Antioquia, passando pelo Chipre, vai até a região também de uma outra Antioquia lá na Grécia, na Turquia, atual Turquia, passa por Listra, volta de novo para Antioquia, e de Antioquia então ele vai para Jerusalém no ano 50. No ano 50, em Jerusalém, ele vai ter um encontro ali com os apóstolos, e vamos ter aquele concílio, né, o grande concílio, onde ele vai ficar ao lado de Barnabé na tese de que não precisava realizar a circuncisão dos cristãos que estavam se convertendo. E nesse concílio, Pedro fica do lado de Paulo e Barnabé, e a partir dali Barnabé vai seguir um outro caminho de missão mais ligado ao Chipre, e Saulo vai continuar suas viagens. Prestem bastante atenção no tamanho, né,
do caminho que Saulo percorreu. Isso tudo era a pé ou por barco, tá? Nada era a cavalo, nada era feito com algum outro meio de transporte. Talvez um jumento, mas provavelmente foi tudo a pé. Mas prestem bastante atenção no tamanho do caminho que vai crescendo. Aqui foi a primeira viagem, então nós vamos ver a segunda. A segunda viagem, então, ela ocorreu por volta do ano 50 e do ano 53. Aqui sai com Saulo, Silas, Timóteo e Lucas. Eles vão para Frígia, Galácia, Mísia e até Troade. Lá vão para Macedônia. Na Macedônia eles vão fundar as comunidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. Dali eles vão para a Grécia, em Atenas. Lá em Atenas, uma cidade, né, universitária, polo da filosofia, Paulo vai discutir com materialistas estoicos, vai pregar a favor da ressurreição de Cristo. Quando ele fala da ressurreição de Cristo, ele vai ser expulso do local onde ele estava pregando, o Panteão, não, Panteão é em Roma. Ai, meu Deus, me deu um branco aqui. Enfim, quando eu lembrar eu digo. Mas ele vai ser expulso. Só que a pregação dele foi sensacional, foi fantástica. Ele começou a pregação dizendo que havia um altar grego dedicado aos deuses, mas que está descrito como Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, né, era, na verdade, o próprio Cristo, que os gregos não faziam ideia, mas que fizeram um altar para um Deus. Na época de Saulo, se eu não me engano, haviam 3 mil altares de deuses diferentes na Grécia. Então havia Deus para tudo que é coisa. E Saulo usou aquele buraco ali que eles tinham deixado sobre aquele Deus desconhecido para dizer, olha, eu vim aqui apresentar quem é esse Deus desconhecido. Ele viveu lá na Judéia, o nome dele é Jesus Cristo, ele fez isso, ele fez aquilo, ele morreu por nós, ele nos salvou e todo mundo, nossa, que incrível essa história. E até que ele disse o seguinte, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, para que nós também possamos ressuscitar, para que nós também possamos vencer a morte. Quando ele fala isso, os filósofos gregos que estavam escutando aquilo acharam um absurdo tudo aquilo que estava acontecendo e vão expulsá-lo. Entretanto, ali ele consegue deixar em Atenas uma pequena comunidade conduzida por Dionísio e Damares, que vão dar continuidade à missão de Paulo em Atenas. Saulo então ali parte para Corinto. Corinto era uma cidade totalmente pecaminosa, com estupros, com agressões a mulheres, com uma cidade voltada para o lucro. Porém, ali ele vai iniciar uma grande missão, depois ele parte para Éfaso e depois volta para Jerusalém de novo. Então vejam que o caminho que Saulo percorreu agora, ele é bem maior. Olha só, ele vai sair de Jerusalém, vai passar por Antioquia, vai subir até lá na Macedônia, vai depois descer na região do Peloponeso, vai para Atenas, vai para Corinto, vai para Éfaso, depois vai para Rhodes e volta de novo para Cesareia e para Jerusalém. E do ano 53 ele vai então fazer a sua última grande viagem. Junto com ele vão Lucas, Timóteo, Tito e alguns outros. Ele vai então para Pisídia, depois de Pisídia vai para Éfaso e fica lá em Éfaso até o ano 56. Do ano 53 ao ano 56 ele fica em Éfaso e lá ele escreve as suas cartas aos Coríntios e a carta a Gálatas também. Depois ele vai para Macedônia, onde ele continua a escrever as suas cartas aos Coríntios, escreve também uma carta aos Romanos. Depois vai para Corinto, vai para Filipos, Troade, Mileto e volta então para a região da Judéia, onde ele vai para Cesareia. E na Cesareia ele encontra Ágabo. Ágabo era um grande profeta cristão que vivia lá, que profetizou que Saulo seria preso. E Saulo volta para Jerusalém e aí Saulo, antes de continuar a história, só vejam aqui o mapa. Vejam que ele percorre um caminho ainda maior, visita muito mais lugares. E ao mesmo tempo que ele viaja para todos esses lugares, que ele percorre todo esse caminho, ele também está escrevendo, está evangelizando, está pregando. Então Saulo é uma máquina, é um homem incrível, né, para a história cristã. Porque ele está aqui, ao mesmo tempo fundando inúmeras comunidades em toda essa região da Grécia e da Turquia, ele está dando as bases da doutrina cristã com as suas cartas. Isso é impressionante, é impressionante. Mas enfim, aí vamos
falar dos últimos dias de Saulo, né? Saulo recebe aquela profecia do profeta Ágabo e parece que ele fica meio assim, então vamos ver se é verdade, né? Vamos desafiar então, sei lá, tô brincando aqui. Mas ele vai para Jerusalém e lá em Jerusalém ele vai pregar no templo. Ele vai pregar no lugar onde os fariseus mais odiavam os cristãos, né? No polo ali dos judeus, e por conta disso ele vai ser preso. Quando ele vai ser preso, os judeus vão matá-lo, vão querer apedrejá-lo, como eles fizeram com Estevão, vão querer matar como eles fizeram com Tiago Maior, com Tiago Menor. Só que quando eles foram matar Saulo, Saulo saca do seu bolso assim, como assim vocês vão me matar? Peraí, tá aqui o meu título de romano, eu sou cidadão romano. Aí quando eles veem isso, eles ficam apavorados. Como assim ele é cidadão romano? Porque havia uma pena entre o Império Romano para quem matasse um romano, a pena de morte. Então eles não poderiam matar. Saulo teria que receber um julgamento de acordo com os romanos. E aí Saulo é levado para Lísias, até o tribuno romano. Depois ele é levado para Antônio Félix, outro tribuno romano na Cesareia. E de lá ele encaminha ele para Festo, onde ele vai ser encaminhado para Roma. E no ano 61, então, ele chega em Roma. E lá ele vai ficar preso durante 2 anos, do ano 61 até o ano 63, em uma casa. Né? Vai ficar preso numa prisão domiciliar, né? Junto de São Lucas. E lá também vai estar São Pedro. Né? Então, Paulo só vai para Roma preso. Ele não fez nenhuma viagem de missão. Ele vai preso. Nessa viagem, então, acontecem coisas fabulosas, né, que estão descritas lá em Atos dos Apóstolos, como, por exemplo, começa a dar uma grande tempestade no meio do mar Mediterrâneo, logo depois que eles saem de Creta em direção a Roma. E aí os romanos que estavam levando o barco começam a pular. Meu Deus, vai afundar Poseidon. Poseidon é o grego, como é que era? Netuno, que era o deus deles, né, da água, vai nos matar. E aí Paulo dá um grande grito, assim como um trovão, né? Dizendo: quem permanecer dentro deste barco vai sobreviver, e quem pular vai morrer. Né? E aí os caras ficam dentro do barco e sobrevivem, quem pulou morreu, enfim. E aí eles nem prendem Paulo fica lá, é uma prisão que não é prisão, eles se convertem, esses romanos, é uma coisa incrível. Saulo, assim, é fantástica a história dele, a missão dele, a entrega dele. E lá, então, ele vai escrever as cartas de Filemon, de Colossenses, Efésios e Filipenses. Nesse caminho, inclusive, quando o barco para em Creta, ele pede a permissão para sair pregar, eles deixam e ele vai lá e converte um monte de gente em Creta, funda uma comunidade cristã em Creta junto com São Lucas e fica preso nessa prisão domiciliar até o ano 63. No ano 63, então, ele tem a sua liberdade. Segundo o júri romano, ele não é preso porque não fez nada de mal e é liberto. E aí ele vai ficar em missão durante o ano 63 até o ano 63 até o ano 67, ano 66, quando ele vai ser preso novamente. Nesse espaço de tempo, muitos acreditam que ele tenha ido para a Espanha, porque era um grande sonho de São Paulo ir pregar na Espanha. Então acreditam que ele foi para a Espanha pregar. Outros dizem que ele ficou ali na região de Troia, na região da Turquia pregando, enfim. Nós não sabemos exatamente para onde ele foi do ano 63 até o ano 67. 66. Até sabemos que ele foi preso no ano 66 e no ano 67, então ele vai ser morto. Ele ficou preso numa noite com São Pedro, né? Os dois foram presos juntos. No outro dia, São Pedro foi martirizado, crucificado, e depois São Paulo também vai ser martirizado, todos a mando de Nero. Só que a diferença é que São Paulo não vai ser crucificado. Como ele era um cidadão romano, naquela época a pena de morte mais branda era a decapitação, para vocês terem ideia de quão terrível eram os romanos. Então os outros eles matavam de maneiras mais terríveis do que a decapitação. E Paulo então é levado para fora dos muros de Roma, onde ele é decapitado. Onde ele é decapitado, a sua cabeça vai cair, vai bater 3 vezes no chão, onde vão gerar 3 fontes de água que estão até hoje lá. A Fontana Trifontane é o nome da igreja onde isso aconteceu, e o seu corpo está até hoje lá em Roma, na Basílica de Extramuros. E a partir daí nós temos
a morte de todos os apóstolos, o martírio de todos os apóstolos, né, dentro desse nosso contexto aqui, concluindo com a história de São Paulo, que não é um apóstolo, mas que realizou uma grande missão e é considerado um apóstolo pelo trabalho que ele exerceu. E a partir daí, as comunidades cristãs crescem. Durante os primeiros 300 anos depois de Cristo, os cristãos vão ser fortemente perseguidos pelos romanos, até que no ano 313 o imperador Constantino, que a sua mãe era cristã, ele se converte ao cristianismo e ele dá legalidade ao culto cristão e o cristianismo consegue ser livre. E a partir daí explode a igreja em todo o mundo romano, porque os cristãos estavam todos eles escondidos, vivendo em catacumbas, se escondendo da perseguição, e agora eles podem exercer sua fé livremente. E o cristianismo avança pelo Império Romano, e todo aquele império que formou todo aquele território, que perseguiu muitos cristãos, matando centenas de milhares de cristãos durante esses 300 anos, ele vai iniciar um processo de conversão. E vai ser o grande responsável, vamos dizer assim, o Império Romano, por fazer com que os cristãos consigam permear todos os lugares do mundo, consigam passar por todos os lugares do mundo levando o Evangelho. Os primeiros cristãos, então, são comunidades vivas, cheias de fé, comunidades muito grandes de homens que estavam, homens e mulheres e crianças e idosos dispostos a morrer por nosso Senhor. E esse testemunho de sangue que eles deram durante esses 300 anos fez com que todo aquele império iniciasse um processo de conversão, mas que vai ser interrompido. Esse processo de conversão vai ser interrompido porque vão vir as invasões dos bárbaros e o Império Romano vai cair no século V, né? Depois de Cristo, por volta do ano 476, e aí nós temos o início da Idade Média. Enfim, meus caros, esse é o nosso conteúdo do nosso curso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa jornada, dessa nossa missão. Espero que Deus conduza cada um de vocês e que nós possamos nos encontrar em algum dos nossos outros cursos, né? Se você não é aluno do curso sobre a Idade Média, eu convido você a dar continuidade aos seus estudos no curso sobre a Idade Média. Entre em contato com o suporte, entre em contato comigo, entre em contato conosco, pois nós temos uma promoção especial para quem é já aluno do curso. Se você já é aluno do curso da Idade Média, seja muito bem-vindo para receba esse convite, né, para continuar os seus estudos. E por fim, eu quero deixar um recado especial para você. Você que concluiu tudo isso, você que concluiu este curso, eu quero que você imprima o que está aqui embaixo. É um presente, um certificado que testifica que você passou por todos estes conteúdos, que você aprendeu todos estes conteúdos e que você é também um aluno graduado, formado, que está extremamente preparado para responder qualquer pergunta sobre a história do mundo antigo, não é mesmo? Então você recebe esse certificado aí. Você que é meu aluno, eu estou aqui dando esse certificado a você de conclusão do curso História do Mundo Antigo e da Bíblia para Crianças. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito você e a sua família, que o Espírito Santo possa te conduzir, que todas essas aulas, todo este curso, cada uma dessas palavras, tudo que foi dito aqui possa causar efeito no seu coração. Que tudo isso não é de vontade minha. Que o Espírito Santo possa conduzir vocês para que vocês conheçam aquele que é maior do que tudo isso, conheçam a Cristo e possam sempre ter a certeza no coração de vocês que Deus nunca os abandona, que Deus sempre estará com vocês como Ele sempre esteve na história do mundo. Deus abençoe.